Fala, nação tricolor! Estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor aqui para vocês, para falar sobre essa vitória do São Paulo. Mais uma vitória do São Paulo no Campeonato Brasileiro. O São Paulo que parece um outro time desde quando iniciou o ano. Você que está chegando, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Vamos falar um pouquinho da vitória do São Paulo e, claro, quero saber de você. São Paulo já convenceu? Vence e convence, joga e joga o São Paulo. Quero falar também sobre a nova dupla de volantes. Mandaram uma mensagem para mim perguntando: Hugo, será o novo Josué Mineiro? Eu falei: olha, vamos analisar isso daí, mas eu acho que está um pouquinho longe, viu? Também tem o Arboleda fora do São Paulo e o Alisson despertando o interesse do Vasco da Gama. Mas eu quero ressaltar a partida de alguns jogadores ontem. Então, você que está chegando, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. Se aparecer para você hypar o vídeo, dá uma hypada para nós aí, lá ele, né? Uma hypada em nós. Mas vamos nessa, viu? Ontem o São Paulo recebeu o Grêmio no Cícero Pompeu de Toledo, no Morumbi. A gente precisa deixar claro uma situação. O Grêmio, em momento algum, teve oportunidade de sequer fazer gol. Imagina de vencer o jogo. Ontem, o Grêmio foi presa fácil para um São Paulo inspiradíssimo. Não sei se foi um novo uniforme, não sei se foi a fase que está boa, mas ontem o Grêmio, honestamente, não teve nenhuma chance de vencer o São Paulo. Ele não sequer conseguiu chutar uma bola no gol. Imagine chance de vencer o jogo ontem. E ontem foi muito por causa da escalação do São Paulo. São Paulo que ontem foi sem o Arboleda para o Equador para resolver problemas particulares. Deve desfalcar o São Paulo ainda por mais um ou dois jogos. Então tem prognóstico quando volta, também não sabe quais são esses problemas particulares, mas ele não acabou não participando do jogo devido a esses problemas particulares. O que acontece? Aí o Crespo, para não ficar sem muitas opções na zaga, ele mudou a sua linha defensiva. No lugar do Arboleda entrou o Lucas Moura. Foi jogar mais à frente, fez a linha de 4, uma opção pelo Lucas Ramon, jogador mais experiente. Do lado, ele poderia ter vindo o Mike, mas do lado dele teria o Marlon, que é um jogador mais incisivo, aquela coisa toda. Escolheu o Lucas Ramon e fez uma boa partida, uma bela estreia do Lucas Ramon. Inclusive, deu um passe que originou o gol do Caleri, que começou a construção do gol do Caleri, ele que rouba a bola, faz a jogada. Não vou falar aqui que ele deu pré-assistência, não sei o quê, porque para mim isso daí já é um negócio meio complicado. O negócio de pré-assistência, né? Daqui a pouco nós vamos falar da pré, igual a Libertadores, né? Antes começou com a assistência, que era só a fase da Libertadores, aí depois uma partida antes, pré-Libertadores, pré-assistência, aí foi lá para trás, aí vai colocar pré-assistência, porque tem a pré-Libertadores. Enfim, não tem nada a ver com a Libertadores, é só uma analogia que eu fiz em relação a isso. Mas ele começou a fazer a jogada e conseguiu terminar com o gol do Jonathan Caleri, que marca mais uma vez. Que fase que está o Caleri, viu? Que fase que está o Caleri. Lucas Moura tinha feito o primeiro gol de pênalti, um pênalti claríssimo. O Everton acabou sendo enganado pelo Danielzinho, que, sem querer, querendo, fez ali uma jogada de cabeça, a bola bate no lançamento do Marcos Antônio, a bola bate na nuca dele, engana o Everton bota a mão no jogador. Não sei se ele chegaria para fazer o gol ou não, mas o Everton quis pagar para ver. Resolveu fazer o pênalti, quase pegou ainda o pênalti do Lucas, mas o São Paulo marcava o gol. E depois disso, a gente precisa ressaltar que o São Paulo, por mais que logo depois que o jogador a mais, o Marcos Leonardo acabou sendo expulso, até mesmo antes, o São Paulo estava com aquela marcação alta, mordendo lá em cima. É um time que morde, é um time que abafa, é um time que sufoca o adversário. Característica do Crespo, que para muitos é um treinador nota 6, para outros é um treinador nota 8. Para mim, é sim um treinador nota 8. É um bom treinador, o Crespo, melhor do que alguns que estão aqui no futebol brasileiro hoje e melhor que alguns que estão até mesmo empregados e são considerados grandes sensações, né? Mas o Crespo é sim um bom treinador. Faz esse time jogar e assim, quem viu o São Paulo estrear no ano contra o Mirassol, aquela partida tenebrosa, aquela partida desastrosa, aquela partida que quando terminou,
todo torcedor do São Paulo estava parecendo aquele meme do Vegeta na chuva. Perdemos, seremos rebaixados, acabou, o São Paulo acabou. A maioria das vezes que a gente escutava, a maioria das coisas que a gente escutava quando o São Paulo estreou na temporada é o São Paulo acabou. Tudo dando errado em campo, tudo dando errado fora de campo, escândalos e não sei o quê. O São Paulo tinha tudo para acabar. Crespo, principalmente a galera da mídia independente, o pessoal que pegou em cima, os jornalistas, foram em cima e começaram a resgatar o São Paulo, aos poucos, resgatando, até que chegou a saída do presidente Júlio Casares, que talvez tenha sido a melhor coisa que aconteceu para o São Paulo, a saída do Casares. Todo mundo falava, precisa primeiro melhorar o ambiente, e esse ambiente oxigenado, esse ambiente melhorado, trouxe um São Paulo diferente, trouxe um São Paulo mais leve, porque vamos ser bem sinceros, ninguém sabia o que poderia acontecer, ninguém sabia o que iria acontecer com o São Paulo. Os jogadores não recebiam, os jogadores ficavam sem saber quando iam receber, independente se é justo ou não pagar os salários dos caras, independente se eles têm condições ou não de ficar um bom tempo sem receber pelos altos salários que ganham, o que é combinado não é caro, e isso estava incomodando o São Paulo. Trocaram-se nomes, saíram-se nomes, o Hermacis entrou, fez ali uma boa gestão inicial e agora dá tranquilidade. Aquela coisa que muita gente diz, bom, o que vem de fora não atinge quem está dentro de campo. Isso atinge, olha só como é que está o São Paulo. O São Paulo que começou o ano não é o São Paulo de agora. E nós estamos apenas há um mês, praticamente, que o São Paulo estreou. Então, assim, não dá para dizer que o externo não foi desequilibrante, como gosta de dizer o Roger Machado. Externo desequilibrante. O externo equilibrou o São Paulo agora, que fez uma partida impecável contra o Grêmio. Quero ressaltar alguns jogadores na partida de ontem. Chovendo molhado é falar do Marcos Antônio. Alô, Flamengo. Se era 25, 40, 50 milhões para pensar em conversar, viu? Não tenho o que dizer. Jogadoraço. Danielzinho, como encaixou com o Marcos Antônio? O Crespo até disse. Eles criaram uma química natural, deu uma liga natural, porque eles se entendem dentro de campo. Por isso, um amigo me mandou a mensagem, né, Rodrigão? E aí, fala lá se é o novo Josué Mineiro. Calma, não é ainda o Josué Mineiro, porque faltam algumas coisinhas, como Libertadores, Campeonato Brasileiros, Mundial de Clubes, mas dá para dizer que já é uma das grandes duplas que o São Paulo tem no meio campo depois de muito tempo. Isso é um fato. Não tem o que dizer. Mas comparar Josué Mineiro ainda um pouquinho mais de calma, né? Pode ser ali o Josué, de repente, perdão, o Renan jogava muita bola. O Renan era outro. Mas, enfim, vamos deixar essa dupla aí criar ainda mais homogeneidade, colocar mais forma aí e seguir, para quem sabe, brigar por algumas conquistas, tanto no coletivo quanto no particular. No coletivo quanto no individual. Essa é a cadeira, dependendo da posição que ela fica rangindo. Mas vamos lá. Além disso, a gente precisa também enaltecer a partida do Lucas Moura, a partida do Caleri. Luciano perdeu o pênalti, mas não jogou mal, fez uma boa partida o Luciano. Mas eu tenho que dar o braço a torcer, porque ele tentou, e eu também tentaria, tá? O Carlos Vinícius, que vinha fazendo gol de todo jeito contra todo mundo, tanto ontem foi a única partida que ele não marcou, ele tentou jogar em cima do elo fraco da defesa do São Paulo. Quem? Sabino. E o Sabino foi muito bem. Que partida fez o Sabino. Então, assim, aquele negócio, eu não tenho jogador de estimação. Não sou muito fã do futebol do Sabino? Não. Mas não tem como não esconder que ontem ele fez uma bela partida. Fez uma bela partida o Sabino ontem. Botou o Carlos Vinícius no bolso. Essa é a realidade. O Sabino colocou o Carlos Vinícius no bolso. Ele chegou na casa dele, tirou a chave. Tá bom, rapaz, você tá aqui ainda, viu? Amanhã eu te levo lá no aeroporto. Vai por aí, né? Enfim, o Sabino ontem fez uma partidaça, ele e o Alan Franco.
E o Rafael, é aquele negócio, né, gente? Vamos ser sinceros? Só dobrou o uniforme, devolveu pro roupeiro e falou: ó, nem suei. Nem suei. A verdade é essa. O Grêmio não incomodou o São Paulo. O Grêmio não incomodou o São Paulo de maneira nenhuma. Bom, vitória que, para mim, o São Paulo vence e convence. Joga futebol. Eu espero que se mantenha esse nível de atuação. Claro, vai oscilar, é normal oscilar, mas que mantenha esse mesmo nível de atuação para que o São Paulo possa chegar ainda mais longe. É o que a gente espera, viu? Partidaça do São Paulo. Joga e joga, vence e convence. Bom, falamos um pouquinho dessa nova dupla, né? Já falamos, não é um Josué Mineiro, mas enfim. O nosso queridíssimo Alisson despertou interesse agora de alguns times, dentre eles a equipe do Vasco, que pode sim avançar. Mas o negócio é o seguinte: o Vasco, gente, é um que nesse momento se torna opção para o Alisson. Por quê? Porque o Alisson não é mais opção do Grêmio. Todo time que tenha o seu interesse no Alisson é um time que se torna interessante para ele. A cadeira voltou, arranjei. Se torna interessante para ele. Então, assim, o Alisson vai ter que definir a sua vida. Lembra que a gente falou aqui há muito tempo, desde quando começou essa pataquada, que se desse errado, o Alisson não teria mais clima. Entraram, aquela coisa, mas não dá. Então, assim, o Alisson não é mais opção para o São Paulo. Agora, o Alisson se torna opção para todos os outros. Basta saber como será essas opções. Eu, se eu sou o São Paulo, eu não faço muita cerimônia, não. Estou vendo. Pode levar, vai lá. Vai jogar com o Diniz. O Diniz lá, o Alisson, né? Beleza, tal coisa. E tem que ser assim. Não adianta. Não dá mais para fazer cerimônia para manter o Alisson. Eu acho que é loucura. Eu acho que é burrice. Eu acho que é jogar contra, assim como o próprio Alisson fez. Não é a hora de manter o Alisson, mas sim hora de abrir espaço para aqueles que estão chegando. O Alisson sempre quis sair. Não faz sentido ele estar no elenco do São Paulo hoje. Você manteria o Alisson ou você deixaria o Alisson ir embora? Eu acho que é muito simples e lógico toda a situação. Lembrando aí, os últimos jogos do São Paulo, invicto, 2-1 no Flamengo, 2-0 no Santos, 1-1 contra o Santos, 2-1 de virada contra o Primavera e 2-0 contra o Grêmio. Nessa sequência de 6 jogos, o São Paulo conseguiu 2 viradas e só não conseguiu 3 viradas porque tirou um pouquinho do pé, desinteressou do jogo contra a equipe do Santos. Caleri marcou 84 gols já com a camisa do São Paulo. Faltam 16 para o 100º gol de Jonathan Caleri. É um São Paulo completamente diferente. É um São Paulo que, se você perguntasse jogo do Mirassol, esse São Paulo nunca iria existir. Mas, com o tricolor, nunca diga nunca. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Um forte abraço. Valeu demais.